Boas, neste vídeo eu quero falar acerca da preocupação e vou abordar várias questões relacionadas, correlacionadas, dependentes, seja o que for, no sentido de ajudar as pessoas a viverem com menos preocupação. Tentar ter um discurso o mais abrangente possível. O que é que nos faz preocupar? Porquê é que nós nos preocupamos tanto? Preocupação no sentido negativo, que uma pessoa fica ansiosa, fica nauseada quase. Nós preocupamos-nos em demasia por causa da nossa mente, do nosso ego, que é um sistema de sobrevivência, basicamente. E se nós formos analisar, até numa questão da inteligência emocional, a preocupação por si só, ela não resolve nada. Uma coisa é ter consciência de alguma coisa, ter alguma coisa em atenção. Outra coisa é ficar perturbado ou perturbada por causa da preocupação. Se uma pessoa for a ver, muitas vezes nós estamos preocupados com medo de algo que simplesmente não é impossível acontecer, ou que não acontecerá, ou que poderá não acontecer. Então uma pessoa percebe que a preocupação no fundo não leva a nada. Estar simplesmente preocupado e perturbado por estar preocupado não resolve nada. E quais são as grandes origens? Já falei. O ego e muitas vezes o medo relativo à questão do trauma, das memórias traumáticas que nós temos no passado, relativos à infância e não só, que nos magoaram, e nós temos medo que se repita. Então como é que uma pessoa faz para resolver essa questão do medo, da preocupação, do trauma? Nós temos que compreender que há três relações fundamentais, que estão sempre muito correlacionadas, que é a dor, a memória e o medo. Elas estão muito relacionadas. Quando houve alguma coisa no nosso passado que nos provocou a dor e nós não fizemos o processo emocional adequado, não fizemos o luto, por exemplo, ficou uma memória. E essa memória ficou associada ao medo. Então, sempre que alguma coisa nos provoca algo semelhante a algum trauma no passado, na infância, por exemplo, surge essa memória, vem ao de cima. A memória e esse medo que essa dor volta a acontecer. Mas uma dor que não foi processada. Uma pessoa tem de compreender, para resolver os traumas, a pessoa tem de fazer lutos, a pessoa tem de fazer processos emocionais, a pessoa tem de aprender a fragilizar-se, a chorar, fazer o luto, deixar doer aquilo que dói, aquilo que doeu. Enquanto não fizer esse luto, por vezes uma pessoa simplesmente ficará preocupada, profundamente preocupada, afligida, com uma coisa que tem a ver mais com uma memória, com medo e com uma dor que não foram resolvidas e que não tem a ver com o perigo no sentido mais concreto. Portanto, há muitas coisas que nos fazem ficar preocupadas. Posso também falar noutra questão, que é a questão de uma pessoa estar sempre centrada no futuro. E o futuro, no presente, ele não existe. Ele simplesmente não existe. Uma pessoa tem de aprender a viver centrada no presente. O que temos agora aqui é o presente. E se nós estivermos sempre a fazer perturbados, estamos sempre preocupados com o futuro, nós nunca conseguiremos ter paz. Portanto, a perturbação da preocupação são uma das realidades contrárias e antagónicas à paz. Então o que é que uma pessoa tem de fazer? Além de uma pessoa aprender a confiar no universo, confiar em Deus, seja o que for, confiar na vida, confiar em si, a pessoa tem de aprender a centrar-se no presente e a perceber que há preocupações que uma pessoa tem que são relativas simplesmente a coisas da nossa mente. Não tem a ver com a realidade em si mesma. São possibilidades, simplesmente possibilidades, que não têm, as coisas não têm de acontecer assim. A pessoa tem de aprender a ter fé na vida, a ter fé em si mesma. Ter fé no cosmos, entre aspas. E centrar-se no presente. Portanto, para se resolver a questão da meditação, além da questão da necessidade de se resolver os problemas traumáticos do passado, as memórias, os traumas, as dores, fazer os lutos, existe a necessidade de uma pessoa meditar e realizar exercícios de meditação para aprender a centrar-se, para desenvolver essa capacidade, essa necessidade de centrar no presente e em si mesmo e harmonizar-se. Porque a vida acontece de dentro para fora. A vida só pode ser harmonizada de dentro para fora, não pode ser harmonizada de fora para dentro. Portanto, a pessoa tem de se responsabilizar pela sua paz interior e tem de perceber que, não só em termos teoréticos, mas neste caso em termos teoréticos, em termos de inteligência emocional, por exemplo, a preocupação por si só, aquela perturbação da preocupação, não resolve nada. Só nos põe mal. Só nos destrói emocionalmente. E depois uma pessoa começa a desenvolver problemas e doenças psicossomáticas relativamente à preocupação. Problema no estômago, por exemplo. Nós temos que compreender que está tudo ligado.
e o nosso corpo reage às nossas emoções negativas. As nossas células reagem às nossas emoções negativas, ao nosso stress, à nossa ansiedade. E nós temos de aprender a responsabilizar por isso e procurar resolver isso, não necessariamente através de comprimidos, que nos vão destruir outras coisas e que no fundo não resolvem a raiz, que são os medos, as fobias, as dores por processar, a necessidade de uma pessoa se centrar no presente, a necessidade de uma pessoa se harmonizar, a desenvolver a autoestima, toda uma data de coisas, porque nós temos que compreender que está tudo correlacionado. Uma pessoa separa às vezes para compreender determinadas coisas em particular, mas está tudo relacionado. A questão da autoestima, a questão da inteligência emocional, a questão da fé na vida, a questão da necessidade de autocentragem, todo esse tipo de coisas. E qual é a base terapêutica? Como eu não sugiro nunca comprimidos, principalmente para essas questões emocionais, meditação. A meditação é a base das bases. A pessoa tem de começar a criar uma vida que não envolva tanta preocupação, tanto stress, tanta ansiedade. Tem de fazer transformações profundas. Muitas vezes tem de colocar em causa o seu trabalho, toda uma data de coisas. A forma como organiza a sua vida no sentido geral, para não andar sempre estressada, preocupada, ansiosa. E tem de confiar mais na vida, confiar mais em si. Ter pensamentos mais positivos. Não achar que tudo vai sempre correr da pior maneira. Achar que tudo poderá sempre correr da melhor maneira. Ter um pensamento positivo, cósmico. Perceber que o universo é cósmico, as coisas não acontecem por acaso. Em vez de pensar sempre que o universo é caótico, pode acontecer todo mil e uma coisas negativas. Não, também podem acontecer mil e uma coisas positivas. E nós não ganhamos nada em antecipar sofrimentos de coisas relativas a coisas que poderão nem sequer existir. Nem sequer é racional, entre aspas. Claro que depois os medos também acabam por ser muitas vezes irracionais. Portanto, fica aqui esta pequena reflexão. Claro que envolve muitas coisas, a questão da preocupação, e cada caso é um caso. E eu recomendo que se as pessoas estiverem sempre muito preocupadas, sempre estressadas e ansiosas, que procurem resolver isso. Vão a terapeutas, procurem resolver essa questão. E vejam outros vídeos em que eu falo acerca de stress, da ansiedade e toda uma data de coisas. Vejam os outros vídeos que eu falo, em que eu desenvolvo temas relativos à filosofia da autoajuda, por exemplo, e à psicologia filosófica, à individuologia. E às questões terapêuticas, nesse sentido. Que é para compreenderem melhor a relação e a correlação que existe em todas as coisas. Até a questão da autoconsciência é importante. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal, vou estar sempre a fazer isto no final dos vídeos. Comentem, partilhem, subscrevam, que é para ajudar a crescer o canal. E se acham que eu contribuí de alguma maneira para a vossa felicidade, para a vossa harmonização, para a vossa consciência, poderiam retribuir de uma maneira ou de outra, subscrever no canal e acompanhando o meu trabalho. E partilhando, se gostarem. Portanto, cumprimentos filosóficos.